tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês, né? Que na verdade é uma história que eu vou contar pra vocês que aconteceu na vida real. Então bora lá que eu vou contando pra vocês. O começo da história é igual o começo de histórias, né? Então, começa assim essa história. Era uma vez dois irmãos. O nome deles era Pedro e Kaique. Pedro era o mais velho, ele tinha 17 anos, e Kaique era o mais novo, que tinha 16 anos. E eles jogavam muito Roblox. Eles não paravam de jogar de jeito nenhum. De jeito nenhum, gente. E uma vez não, né? Pedro, ele trabalhava no mercado perto de casa. E ele recebia um bom dinheirinho. Tipo uns R$ 1.000 na conta, porque ele já tinha conta. Aí, ele comprava muito Robux. Já Kaique ganhava mesada dos pais. E uma vez, Pedro comprou um pacote do Roblox que eram coisas que foram banidas do Roblox, que estava com frete grátis, que estava 50 Robux. Então, Kaique viu da porta do quarto de Pedro. Então, Kaique não parava de olhar do cantinho da porta o jogo dele, que ele estava jogando com os amigos. Então, Kaique foi falar com o irmão. E o irmão falou totalmente assim: Pedro, você pode me dar uns 50 Robux para me comprar o mesmo pacote do que você? Pedro não quis dar para ele, porque ele queria guardar Robux para comprar uma coisa que ele não contava para ninguém. Pedro sempre comprava Robux pra ele comprar coisas no Roblox ou ajudar os pais. Que já os pais dava mesada e ele já trabalhava. Aí, Pedro não quis dar pra ele. Kaique ficou muito furioso. Fechou a porta e foi pro quarto dele. Pensou de algum jeito pra ele dar Robux pra ele. Aí, ele pensou e teve uma ideia. Encheu um copo de água e botou 3 comprimidos que a mãe deles usava para poder dormir quando estava com insônia. Ele pegou 3 comprimidos e botou no copo para Pedro beber. Kaique deu o copo para Pedro. Antes dele dar o copo, ele deixou em cima da mesa e foi falar com Pedro. Se desse o Robux para ele, ou ele ia fazer uma besteirinha. Então, Kaique foi no quarto de Pedro
e começou a falar com ele. Kaique, dá Robux, por favor, implorando para Pedro dar Robux para Kaique. Pedro ficou furioso e gritou com Kaique. Kaique, como ele era o mais bagunceiro, o mais malcriado, gritou também. E os dois começaram a gritar. Antes disso tudo começar, os pais iam sair e iam voltar só meia-noite, porque eles foram para um encontro de casais. Já como eles eram mais velhos, eles ficavam em casa sozinhos. E também antes deles saírem, falaram assim: meninos, vocês têm que não podem brigar. A gente volta 1, 2 da manhã ou meia-noite. Eles falaram ok e começaram a jogar Roblox. Aí depois começou tudo. Aí eles começaram a gritar, né? Como eu falei agora. E Kaique empurrou Pedro. E já como o Kaique era mais fraquinho, Pedro deu um empurrão nele e ele caiu de costas na parede. Mas Kaique ficou tão furiado que ele pegou aquele copo que ele já tinha enchido e deu para Pedro em pedido de desculpas. Que na verdade não era um pedido de desculpas, era uma vingança porque ele ter feito isso com ele. Aí Kaique deu o copo para Pedro e Pedro bebeu. Depois de alguns minutos, Pedro ficou um pouco sonolento e um pouco pálido. E daqui a pouco ele começou a ficar tonto. E ele desceu as escadas e foi para a sala para ele poder descansar um pouco no sofá porque ele estava muito cansado. E daí ele dormiu. Kaique foi pegando Pedro e foi levando para a lavanderia que tinha na casa deles. Kaique levou ele para lá, abriu a máquina de lavar que os pais dele tinham comprado e foi enfiando Pedro dentro da máquina de lavar. Já como Pedro ele era grande, quase não conseguia entrar, mas Kaique ajeitou ele, ficou ajeitando e conseguiu botar ele lá dentro. E mandou para os seus amigos para